vamos então dar início a esse estudo da Palavra de Deus, que inicia-se no ano de 2013 e segue pelo ano de 2014, né? Sobre eleição, predestinação, a escolha divina, eleição da alma. O que realmente é a escolha de Deus, né? Como que o Senhor Deus escolhe o ser, o que é a predestinação do ser, como que funciona o livre-arbítrio entre o ser humano, qual é a liberdade do ser humano, enfim, e as obras do Senhor. Vamos então analisar qual o plano de Deus para a sua vida, como este plano pode ser real para a sua vida, né? É interessante a gente perguntar para nós próprios qual que é o plano de Deus para a minha vida, né? A gente analisar qual que é o plano de Deus para o meu interior, como é que eu estou seguindo os planos de Deus. Vamos então abrir em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Vemos aqui a primeira questão, que não há exceção. Né? Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou você. Né? Se você é uma pessoa que nasceu como humana neste mundo, Deus tem um plano para você. Qual o plano de Deus? Que você não pereça. Né? Se tem alguma coisa tentando te enfraquecer, te desanimar, te destruir, alterar o seu interior, o plano dele é que você não venha a perecer. Deus está fazendo de tudo para que você não venha a perecer. E como é importante nós analisarmos isso, né? O que Deus está fazendo para que eu não venha a perecer? Qual é a forma que Deus está trabalhando, chamando a minha atenção, procurando ver como que eu estou mais próximo dele, investindo para que eu venha estar mais próximo dele, para que eu não venha a perecer. Né? Deus trabalha de várias formas. A palavra diz que o Senhor Jesus subiu ao céu e enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, para nos trazer a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade, e para consolar as nossas almas. Então nós vemos aqui de que Deus está trabalhando para a nossa vida, o nosso interior, o interior do ser humano, ele está seguro para que ele não venha a perecer, se destruir. Né? Deus está movendo céus e terra para te manter em vida, em saúde, em estabilidade, em fortaleza e em vida plena e abundante no Senhor nosso Deus. Esse versículo nos diz do porquê existe fé. Né? Por que existe fé? E por que precisamos crer em Deus e em Sua Palavra? Por que será que precisamos de fé? Fé é conhecimento das Escrituras em atitude e ação de obras. É o fruto da ação do conhecimento da essência genuína da Palavra de Deus. E aqui esse versículo nos fala do porquê que existe essa fé. O verso 16 mesmo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a fé, esse conhecimento que Deus investe em trazer para a sua vida, proteger a sua vida, a fé existe para que você não perecer. Né? Diz aqui, e precisamos crer em Deus a fim de que o nosso interior não venha a perecer. Então, o primeiro foco e atenção de carinho e amor de Deus para com a sua vida é focalizar e atuar para que você não pereça. Deus está focalizado em tudo para que o seu interior não pereça. E ao fim, quando você passar para a eternidade, você esteja com o seu interior sem requisitos que venham fazer você ser destruído e perecer. Diz aqui a palavra: Deus trabalha em duas formas conjuntas ao mesmo tempo por você. Deus vai lutar primeiramente para o bom trabalho e atuar dentro de você. O plano específico que Ele tem para a sua vida. Primeiro, o trabalho de toda uma proteção, análise,
cura, provisão, para que você não venha a perecer. E esse trabalhar de Deus inicia-se e começa de dentro do interior, né? Então Deus vai trabalhando dentro do interior. Com as próprias circunstâncias, o Senhor vai se movendo nas nossas experiências, as nossas circunstâncias, para que o nosso coração seja trabalhado a não perecer, a não ir para caminhos que venham perecer, a fugir dos caminhos que talvez nós estamos, outrora estivemos, que nós estávamos em risco de perecer. Deus está trabalhando para toda uma proteção, uma precaução, a fim de que nós não venhamos perecer. O interior humano não foi feito para esse destino, né? Para perecer. A essência do interior humano não foi feita por Deus para ser destruída e se autodefinhar. A essência do interior humano foi criada por Deus para estar em comunhão com Deus, em propósito genuíno. Se algo foi criado para estar em comunhão com Deus, não pode ser algo morto, algo fraco, ou algo desgastado, debilitado, né? E quantas vezes o nosso interior está desgastado, está debilitado, está frágil. Mas a palavra diz que Deus veio trabalhar para que o nosso interior ele não venha a perecer, ou seja, é um resgate interno que Deus nos faz para que estejamos na presença dEle, a fim de que nós possamos ter condições de viver em comunhão com Ele, né? Antes de conseguirmos estar em plena comunhão com Deus, primeiro Ele tem que trabalhar no nosso interior para que nós venhamos a não perecer e não estar em caminhos que nos levem a perecer. Muito bem, o propósito de Deus pleno para a nossa vida é a comunhão, porque a comunhão reflete vida conosco, né? a nós. E diz aqui que o interior humano que não está em comunhão plena, a ausência dessa comunhão com Deus em plenitude íntegra, quando o interior está faltando uma certa porcentagem de comunhão plena, essa mesma porcentagem que falta, que é de ausência, gera uma lacuna autodestrutiva no próprio interior. E essa lacuna, aos poucos, vai levando o interior a se conduzir por si só. E, consequentemente, por inúmeras direções que o fazem perecer ao longo da vida. Então, própria falta de plenitude com Deus gera a ausência, e a ausência, a lacuna e o desvio interior para direções na vida que trazem o desgaste, a destruição interior e faz com que o interior venha a perecer ao longo da vida. Por essa razão, Deus se atenta a proteger o ser humano, chamando a atenção, trabalhando arduamente para que ele não se autodestrua, não pereça, mas que ele, o interior, entre em um processo e propósito maior de existência. E qual é esse propósito maior de existência? Então, o primeiro propósito que Deus vai trabalhando no foco de atenção é que o interior não venha a perecer. A lei de Deus, o primeiro trabalho, é fazer com que o interior não mais, a partir do momento que se encontra com Deus, ele não venha mais a perecer. O primeiro fato que faz o interior perecer é estar incompleto em plenitude, o interior ausente da plenitude em Deus. O propósito de Deus é trabalhar que o interior não venha a estar em ausência. A ausência no interior humano leva à busca em qualquer outra coisa e ocupação que ele tenha para realizá-lo no preenchimento, seja ele de qual ordem for no interior. Então, um interior, sem estar em plenitude, vai procurar em qualquer lugar preencher essa ausência, né? Numa ausência de
de natureza e origem essencial de plenitude com Deus, não humano. E isso é relativo à criação do interior humano. O interior humano não foi feito para viver ausente ou em falta de ideal e ocupação interior. Porém, sem muita raiz de instrução, o interior acaba se perdendo no preenchimento interior da vida, se ocupando de qualquer forma, inclusive de ordem e importância exterior e material, para se satisfazer, se ferindo e se autodestruindo. Então, muitas vezes o interior, humano, a gente tenta preencher com algo exterior uma ausência de plenitude interior em Deus, que está em Deus. Nós não entendemos e desviamos a nossa atenção, Por essa razão, primeiro, Deus trabalha em desocupar todo um sofrer em um interior. Aquele interior que já foi para muitos lugares tentar preencher o seu vazio, já andou por muitas circunstâncias, já realizou muitas coisas, foi por muitas direções e se desgastou, e se feriu, e se machucou, e se tentou completar com coisas que não se completam. Então, é um interior que está totalmente destruído, ferido, desgastado e prestes a perecer, prestes a se autodestruir realmente. E por causa disso, Deus focaliza, quando Deus se encontra com esse interior na salvação e essa pessoa se volta para Deus, Deus se focaliza primeiro, diz aqui, o propósito de Deus é focalizar em desocupar todo um sofrer em um interior que mal se preencheu. Deus primeiro vai tirar todo o sofrer das reações que aquele interior teve secular sem a instrução de Deus. Deus entra para desocupar todo o sofrer do interior que mal se preencheu, mal se solucionou nas tentativas incompletas e em cicatrizes da vida. Tudo que o leva a se destruir e ameaça o interior a perecer. Deus trabalha em uma limpeza, um esvaziamento de consequências autodestrutivas no ser, salvando-o a fim de que o interior não venha a perecer. Então Deus vai tirando as ameaças, que trouxe a destruição do interior, que levou o interior a se mal direcionar na vida. Deus vai trabalhando e salvando o interior, a fim de que nunca mais ele vá por esses caminhos que vão realmente, definitivamente, definhar o interior. Esse é o primeiro propósito. Então Deus limpa o nosso interior para que a gente venha a ser direcionado de forma correta. Beleza, o primeiro propósito de Deus em salvar o interior do ser é para que ele não pereça. E o segundo propósito, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que o segundo é que o interior se preencha devidamente. Deus sabe que o interior humano não pode viver ferido, não pode viver frustrado, não pode viver com cicatrizes ou direcionamentos que levam ele a perecer, Mas também, diz aqui, mesmo assim o interior não pode estar vazio e sem direcionamento. Depois que Deus limpa o interior, direciona o interior, trabalha no interior, para que ele não venha mais se perecer, tira todas as dores que há no interior humano, a palavra diz que Deus então sabe que não pode estar vazio sem direcionamento específico. Então o versículo nos diz, para que aquele que nele crê, Cristo Jesus, não pereça, mas tenha, o interior humano tenha vida eterna. Por que o interior humano perece? Por que ele tende a se autodestruir e se automutilar? Porque a natureza dele, do interior humano, de nossa humanidade, é insólida. Ou seja, ela não tem uma independência autossuficiente para se manter em autodirecionamento e essência de interior humano. Não foi feita para estar autossuficiente em si mesma unicamente. Então, a essência do interior humano não é autossuficiente.
em si mesmo. A essência humana é incompleta. O nascer da estrutura humana o é em formação parcial. Ela não é, a essência humana ela não é única. Ela não tem toda a essência de existência própria forte, firme, auto-independente, a ponto de se estar ilesa, isento de destruição e risco de vir a perecer. Então, o interior humano não é auto-independente. Isso faz com que o interior, quando só, incompleto, pela instrução indevida, sem a plenitude divina, o interior por si só se perece, se destrói, se auto-esvazia e se fecha na ausência e solidão, seguindo para a destruição interior total. Enquanto o interior não for totalmente preenchido por Deus, se autodestruirá, por não viver a essência de que é realmente em Deus. Então nós vemos aqui analisando esse tema do interior, vamos para o versículo-chave, porque Deus amou o mundo. Você está no mundo, então se refere a você. Então vamos ler, porque Deus amou o interior humano, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, o interior humano, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o interior humano. Ou seja, está dizendo, porque Deus amou o seu interior, Deus se preocupou com essa base que já é insólida, que existe no seu interior, essa aparente fraqueza, essa dependência por natureza criada de nossa humanidade, essa ausência específica do interior, que não bem tratada gera autodestruição. Deus se preocupou com isso em você, com o seu interior. Então, porque Deus amou o seu interior humano, de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para que o ser interior humano, que passando a crer nele e tendo ele como base sólida, Cristo Jesus e a sua palavra como base sólida, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vemos que o trabalhar de Deus aqui é, primeiro, trazendo providências para que o seu interior não venha a perecer. Segundo, desfazendo os efeitos de tudo o que levava o interior humano a se danificar. Terceiro, dando uma meta específica de existência ao interior humano. Qual que é a meta específica do nosso interior humano? É a vida eterna, Nós devemos buscar e ter essa vida eterna. Então, primeiro, qual o plano-chave de Deus para a sua vida? Que você, no seu interior, não venha perecer em direção humana própria, mas que segundo as bases que Ele tem e conhece de sustentabilidade e manutenção do seu interior, Ele passe o seu interior a não perecer. O plano de Deus para a sua vida é que o seu interior não venha se danificar, se autodestruir, se dilacerar, se perder. E também trazer vida para esse interior. Como o interior pode ter essa vida? Primeiro vamos estudar como foi criado o seu interior. Depois nós vamos verificar como ele pode ter vida. Primeiro, como foi estudado o seu interior.